Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O governo do estado planeja colocar todas as cidades de São Paulo em lockdown entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte para supostamente frear o avanço da Covid-19. A ideia foi defendida nesta terça-feira em reunião com o Centro de Contingência da Covid-19 e tem forte apoio dentro do governo. Nos últimos dias, mais cidades decidiram implementar o chamado toque de recolher para tentar frear a propagação do coronavírus. A Prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, anunciou medidas para restringir a circulação de pessoas. As determinações começaram a valer a partir de hoje e vão até domingo, dia 28. Está proibida a movimentação entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã. Só poderão funcionar farmácias, mercados, postos de gasolina e indústrias. O transporte público terá capacidade de passageiros reduzida em 50%. Também está proibido o consumo de álcool nas ruas. Além de Chapecó, a cidade de Xanxerê, também de Santa Catarina, adotou medidas restritivas. Em Salvador, na Bahia, o prefeito Bruno Reis anunciou o fechamento de praias e clubes por pelo menos 7 dias. O governador petista do estado, Rui Costa, já havia determinado a ampliação do toque de recolher no estado. A mesma decisão ocorreu por parte de outro governador petista, Camilo Santana, do Ceará. Na Paraíba, o toque de recolher começou a valer hoje e terá duração de 15 dias. No Piauí, atividades não essenciais estão restritas e as aulas presenciais suspensas a partir de amanhã. A ocupação de leitos na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fez com que a prefeitura também anunciasse toque de recolher entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Além disso, está proibida a venda de bebidas alcoólicas em qualquer horário e será montado um hospital de campanha. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta terça-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza. Tá então, Fiuza, os toques de recolher, os novos lockdowns vão voltando um ano depois do começo da pandemia. Aquelas medidas que nós vimos serem adotadas no começo da propagação do coronavírus voltam com força aqui no Brasil. Fiuza. Todas essas autoridades têm que ser processadas e, se encontrada a culpa, têm que ser presas, né? Elas estão dispondo dos direitos basilares do cidadão sem demonstrar nenhuma eficácia científica. Estão brincando de ditadura. E está fácil de brincar de ditadura porque o povo está aceitando, porque boa parte da imprensa está endossando esse misticismo fantasiado de ciência. E em outros lugares do mundo também acontece. E para piorar, tem a cumplicidade do Ministério Público, que está calado, tem a cumplicidade do Judiciário, que, salvo raras exceções, só decide em favor de mais trancamento e não menos. A gente teve aquele famoso episódio de Búzios, né? o mundialmente famoso balneário de armação dos Búzios, né? Eternizado por Brigitte Bardot, onde houve uma decisão dessa de primeira instância, mandaram evacuar a cidade. Isso foi numa das raras situações de reação saudável e dentro da lei. Essa medida foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. Continuou a haver uma frequência com as medidas que têm que ser feitas, né? Proteção aos vulneráveis, distanciamento, higienização total, enfim, o bom senso, né, que foi abandonado por todos os outros. E não houve uma correspondente explosão de casos, né? Nem lá e nem em lugar nenhum do mundo. Quem quiser ler, consulte a Universidade de Stanford, epidemiologista John Ioannidis, que é um excelente pesquisador, consagrado com vários títulos, fez um levantamento em 10 países, comparando maiores trancamentos e menores trancamentos, e não há absolutamente nenhum resultado favorável às localidades que exerceram maior trancamento. Estão brincando de ditadura. Esse negócio de toque de recolher, de madrugada ninguém circula e de dia circula, isso é uma piada. Isso, em termos epidemiológicos, é uma piada. Estão brincando de controle, e brincando é um termo errado, não é mais brincadeira. Estão exercendo o controle, estão experimentando o controle. Isso não vai acabar nunca mais, se a população ficar dócil olhando para isso. Eu não tenho nenhuma voz e nenhuma autoridade para propor nada, mas eu acho, e nem muito menos uma incitação à desordem, etc. Mas eu vou repetir, os agentes econômicos, a sociedade organizada,
que está, de fato, meio desaparecida, porque as sociedades científicas, por exemplo, elas estão todas fechadas aí nessa diretriz falsa, né? Praticamente todas. A gente vê ali, a Ana sempre cita o relatório de Great Barrington, né? que juntou, de fato, uma quantidade muito grande de cientistas e médicos respeitados, mas isso virou peça de resistência, isso virou uma resistência minoritária, né? Conseguem colocar essas medidas ditatoriais, draconianas, goela abaixo do povo. E o que você faz? A gente está vendo aí cenas, vídeos, né, na internet. Chegam os policiais aos berros para cima do cidadão, armado, mandando ir para dentro de casa que nem rato. O que faz o cidadão? Então é uma vergonha. Eu acho que mais do que os tiranetes botando as manguinhas de fora e não salvando a vida de ninguém, é vergonhosa a passividade da população. Desculpe aqui a generalização, mas não é possível, né, com um ano desse problema, que é um grande problema, você não ter a sociedade, não tem muita gente indignada, não tem muita gente que nos assiste aqui, gente influente. Cadê vocês? Né? Tem que se organizar, tem que sentar lá com o governador, tem que ir ao prefeito. Aí a gente vem pessoas aqui, prefeito, dizem, não, estamos contrariando. E daqui a pouco sai a notícia de que piorou, alguém diz que piorou, pode ter piorado, eventualmente vai e tranca tudo. Quem disse que trancar tudo salva alguém? Onde é que está a proteção aos vulneráveis? Mudou a característica da pandemia? Deixou de ser os mais idosos e os com comorbidades que sofrem maior vulnerabilidade? Que eu saiba, não. E você está trancando tudo por quê? Nem a vacina adianta mais? Nada adianta, né? Então, isso é um experimento de tirania, né? Eu estou fora. Eu vou observar isso sempre dessa maneira crítica. Eu não consigo ver a consistência, não consigo ver a base. Isso não tem como acabar bem. Bom, e esse é o tema da nossa enquete hoje aqui em Os Pingos nos Is. Dê a sua opinião também. A nossa pergunta já está no ar no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Você apoia ou não o toque de recolher como medida para conter a disseminação do coronavírus? Apoio ou não apoio? São as duas opções de resposta. Participe, repito, no nosso portal www.jovempan.com.br. Daqui a pouco, no final do programa, traremos aqui o resultado da nossa enquete. José Maria Trindade, tá então, Zé, o lockdown voltando e aqui em São Paulo, inclusive, a ameaça do governador João Dória de um lockdown durante as madrugadas, das 10 da noite às 5 horas da manhã, Zé. Sabe aquela frase, prendam os suspeitos de sempre? Isso é até falta de criatividade, né? Quando você está com uma situação em crise, imediatamente se recorre ao fechamento, ao lockdown. E a gente sabe que isso não traz resultado, isso já está comprovado. O que acontece é um represamento e a redução natural de novos casos, de infectados. O primeiro lockdown e o primeiro isolamento já está lá atrás, já faz um ano, né? E era exatamente para os hospitais recuperarem a capacidade de UTIs, recuperarem a capacidade de atendimento. E de um ano para cá parece que nada mudou, porque é o mesmo remédio impreciso e não comprovado cientificamente. O que se sabe é que se houver mesmo afastamento de pessoas, é evidente, é claro que o número de infecções cai naturalmente, porque aí não tem por onde o vírus circular. Mas a pergunta que se impõe é a seguinte, até quando e por quê? Né? Até quando e por quê? Vamos fazer ali um exercício. Se no ano passado, todos estivessem acompanhado exatamente essa decisão e ficado trancado em casa, em lockdown, não saído na rua, não aglomerado e tal, hoje como estaríamos? Mortos de fome. Ou quem é funcionário público, tudo bem, pode ficar 11 meses em casa sem trabalhar, que é o caso do presidente da Petrobras, segundo falou o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que tem que colocar o pé no chão e disputar o dia, né? Disputar ali o pão de cada dia, esse sabe da dificuldade. E isso também não é saudável, ficar isolado em casa eternamente. É preciso ter um limite, ninguém tem esse limite. É necessário, sim, interromper a aglomeração, isso é necessário e talvez
talvez por um bom tempo, né? Por um bom tempo, nós não poderemos ir a aglomerações muito grandes. Isso já está basicamente definido. Então, cuidado, não aglomerações muito grandes, uso do álcool gel, máscara em ambientes não controlados e pronto. Essa história de parar a economia, essa história de fechar tudo em lockdown, isso não resolve, está na cabeça de governantes que tratam o povo como se fosse uma mercadoria, como se fosse algo que você guarda na geladeira e depois vai buscar. Não é bem assim. Eu não sou um defensor do vamos ver, vamos todos em frente, o liberou geral, mas é que é preciso ter lógica no processo. Há erros. Alguns governantes erram há 1 ano e não aprendem. Então a situação é essa, um controle pessoal e pronto. O governante já tinha que ter preparado o país. Nós estamos há 1 ano oficialmente, há mais de 1 ano que nós estamos lidando com esse vírus e já aprendemos alguma coisa. Entre elas, a de que essa história de fazer hospital de campanha, isso não funciona, a não ser para quem quer roubar, para quem quer desviar dinheiro público. E outras coisas, o atendimento precoce, né, o cuidado de imediatamente ir ao hospital, isso aí também já aprendemos que funciona. E aprendemos que o lockdown, ele não traz resultados posteriores. Ele apenas deixa o cidadão em casa e para a economia que já está fragilizada demais em alguns setores. Agora, não se iluda, tem alguém ganhando dinheiro nisso. Não há no mundo um ralo, um buraco onde todo o dinheiro vai embora. Ele está por aí e migrando para algumas mãos. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la, Ana. Mais uma vez aqui a gente falando dessa imposição, dessas medidas aí draconianas, a gente já vai fazer aniversário de 1 ano agora em março, né? Que a história era o quê? Vamos fazer um lockdown 2 semanas para achatar a curva. E a curva nunca foi achatada, logo depois veio a imposição de outras medidas e trancamentos assim, bastante controversos em relação às liberdades, e a economia, obviamente, foi a que mais sofreu, e aí muita gente, né, defendeu tranca agora, a economia a gente vê depois, e a economia, muita gente aí hoje está desempregada. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Vitor, o mês passado foi um dos meses aí dentro dessa pandemia com o maior número de pedidos de desemprego, foram quase 800 mil. E aí, paralelamente a isso, o Joe Biden assina uma ordem executiva para fronteiras mais abertas, para receber aí 11 milhões de imigrantes ilegais, enquanto o americano está aí perdendo o seu emprego, principalmente nos estados onde os governadores estão seguindo esse planejamento de lockdown severo. Basta a gente ver, Vitor, 2 estados aqui grandes, 2 estados com uma densidade demográfica muito significativa, que é a Califórnia e a Flórida. A Flórida, no entanto, com um governador republicano que seguiu, sim, aí a ciência, ele seguiu exatamente o relatório de Great Barrington, que o Fiuza mencionou, com cientistas de universidades como Stanford, Oxford, Harvard, que disseram que segregar os grupos de risco, as pessoas idosas, lembrando que a Flórida tem também aí uma das maiores populações de idosos dos Estados Unidos, se não a maior, segregar essas populações, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas doentes, mesmo adolescentes doentes, e abrir as escolas normalmente, sempre mantendo as novas medidas sanitárias de higienização. Abriram os restaurantes, agora também com distanciamento pertinente ao que a pandemia aí, nos impôs. E os números, enquanto isso, a Califórnia trancou tudo, escolas continuam fechadas. A Califórnia, para você ter uma ideia, Vitor, é o último estado dos Estados Unidos que ainda não abriu as suas academias
e ainda não autorizou você jantar dentro dos estabelecimentos, dentro dos restaurantes, só fora. E a gente vê que os números não batem. Os números da Flórida em relação à morte e à contaminação estão bem abaixo da Califórnia. Continuamos trancados aqui há mais de 4 meses. Os números continuam subindo. A 5ª economia do mundo aí continua sendo enforcada. Já foi mais do que provado que esse lockdown ele não funciona. Paralelamente a isso, a gente vê o Dr. Fauci aí, encarregado de toda a pandemia nos Estados Unidos, né, cabeça ali do CDC, disse que agora provavelmente teremos que usar máscaras até 2022. E não é uma máscara não, viu, Vitor? Ele disse que teremos que talvez usar 2 máscaras até 2022, mesmo com vacinas. Ou seja, ninguém que realmente que encabeça as decisões dentro dessa pandemia, parece aí que está seguindo a ciência, Vitor. É tudo muita axiologia e projetos de poder, no mínimo, né? Porque até agora, ciência, a gente não viu nenhum desses governantes que coloca um estado inteiro em lockdown seguir a ciência. Augusto. Ana Paula foi a primeira a dizer aqui que repetiu uma fórmula já utilizada, que não deu resultados. Tá? É uma forma de loucura, né? Porque você espera resultados diferentes da mesma forma. Isso não existe, é uma forma de insanidade. É o que eles estão tentando. Agora vamos lá. Vamos pegar o caso de Araraquara, tá? Para provar que o que eles estão fazendo agora é por falta de leitos de UTI. Esse é o grande problema, a incompetência administrativa. Quando a pandemia começou, eles com o dinheirão, os prefeitos, governadores, com o dinheirão que receberam do governo federal, eles não compraram leitos de UTI. Não compraram, gastaram em outras coisas. Aí Araraquara, por exemplo, fez aqueles lockdowns completamente doidos. E em julho, o prefeito Edinho Silva se gabou de ter, vamos ver se eu acho aqui, ele dizia que tinha montado um sistema de saúde, assim, criamos uma estrutura, isso ele declarou em julho, criamos uma estrutura em que a possibilidade do sistema de saúde de Araraquara entrar em colapso é 0. Agora, ele está dizendo que o sistema de saúde que ele criou, o perfeito, está em colapso. Aí conta o seguinte, tá? A medida número 7, ele falava que tinha tomado 8 medidas que serviam de exemplo para o Brasil. A número 7 celebrava a construção de um hospital de campanha com 30 leitos de enfermaria e 21 de UTI. Araraquara tem 240 mil habitantes. Sabe quantos são hoje os leitos de UTI? 75. O que ele fez com o dinheiro? Por que ele não manteve o hospital de emergência? Por que ele está pedindo agora 70 leitos de UTI para o governo estadual? É praticamente a mesma quantidade de leitos que ele tem. Isso se repete em todo o Brasil. Quando a pandemia começou, havia 1 leito de UTI em todo o estado do Amazonas, fora Manaus. Hoje, você tem em algumas cidades 2, na outra 3, então basta a infecção de 3 pessoas para você lotar, ocupar toda a capacidade do sistema hospitalar. Os jornais não dizem isso, eles não contam, só falam, os hospitais estão lotados, quantos leitos de UTI existem? São insuficientes porque os prefeitos não compraram. Em dezembro, 21 prefeitos de cidades paulistas, entre eles o Edinho Silva, de Araraquara, eles receberam uma premiação do governo do estado e uma verba extra do governo estadual, porque eram cidades consideradas exemplares no combate à pandemia. Está aí Araraquara. E ele baixa outro lockdown, esperando o quê? Eu soube agora que ele vai prorrogar o que está em vigor. Porque nesses últimos dias funcionou? Não. Nem vai funcionar nos próximos. Você estava lendo, Vitor, o texto, eu acho que eu ouvi
um negócio que eu não queria acreditar que eu estivesse ouvindo, né? Vão reduzir o número de veículos do transporte público que circulam. Isso. Você tem de ampliar. Você tem de ampliar para que haja o distanciamento social. Eles vão aglomerados, os trabalhadores, os que levantam, os que não precisam, os que não podem ficar em casa trabalhando como presidente da Petrobras, esses têm que enfrentar ônibus lotados, vagões do metrô lotados. Como é que eles fazem? Isso em Chapecó, Augusto. Em Chapecó Catarina. vão reduzir. Isso. Pois bem, vão reduzir. Aqui o prefeito Bruno Covas reduziu mais de uma vez. Eles não tomam providência em relação ao transporte público. Não compram leitos de UTI e aí agora ficam se queixando, como faz o Edinho Silva, de que o povo não cumpriu as orientações, não atendeu às orientações das autoridades. Ué, mas ele não ganhou prêmio? Ele não dizia que tinha montado um sistema à prova de colapso? Então são mentirosos, incompetentes e agora impõem um tipo de medida que eu estou com o Guilherme e eu proponho abertamente: a desobediência civil. O Brasil não aguenta economicamente essa turma aí decretando lockdowns para todo lado e toque de recolher. De novo, o vírus é boêmio mesmo. Agora, de madrugada é que ele sai, então não vai encontrar ninguém, nem carros, automóveis, também não podem circular, porque o vírus está atacando até isso, aparentemente. Então é o seguinte, cadê os leitos de UTI? Por que os jornais não noticiam qual é a capacidade hospitalar? Onde estão os hospitais de emergência? Foram desativados. Não se prepararam para enfrentar um possível recrudescimento da pandemia e fingem não entender que a única solução é evitar aglomerações. Isso eles não têm coragem de fazer. A gente viu as fotos do jogo da torcida do Flamengo do lado de fora do campo do Maracanã, acompanhando Flamengo e Inter. Nenhum com máscara e uma multidão. Vamos ver se eles enfrentam as torcidas. Não enfrentam. Vamos ver se eles enfrentam os pancadões. Não enfrentam. E o grande problema é esse: aglomerações sem máscara. Aqui nós estamos trabalhando normalmente. Tem distanciamento. A gente cumpre, usamos máscaras aí quando cruzamos com os outros. Simples assim. Prefeito que recorre a lockdown não deveria ter sido reeleito. E, no entanto, o povo não abriu os olhos na hora da eleição. É bom que abra agora e parta para a desobediência civil. E os comerciantes também têm de agir com mais união e coragem, porque senão a quebradeira vai ser muito mais danosa economicamente que a pandemia.